Olá, pessoal. Eu sou a professora especialista em currículo. Meu nome é Daniela, trabalho no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista e estou aqui novamente no terceiro vídeo desta empreitada nossa formativa para falar um pouquinho mais, fazer uma reflexão, propor retomadas em relação à aquisição do sistema alfabético de escrita, mais especificamente do ato da sondagem de língua portuguesa. Conforme dito nos vídeos anteriores, a gente precisa garantir essa reflexão, inclusive no que tange às transposições para a matemática, né? Que são possíveis e necessárias também, e a gente precisa considerar dentro desse processo. E aqui a gente encerra nesse terceiro vídeo, voltando a enfatizar o investimento de tempo, de estudo, de esforços, de retomadas de vídeos, de retomadas de fundamentações teóricas, que precisamos sempre disponibilizar na nossa formação, tanto continuada quanto autoformação, para garantir que as nossas práticas docentes sejam cada vez mais qualificadas e fomentem, né, uma evolução nas aprendizagens dos estudantes. Vale também ressaltar que todo esse trabalho visa contribuir colaborativamente com as formações do programa Alfabetiza Juntos, que está acontecendo aqui na nossa DE, junto à formação promovida pelas supervisoras Renata Belli e Ariane. E os formadores fazem a transposição, levam, né, essa formação para as ATPCGs, para as ATPCs nas unidades escolares. Então, todo esse processo colaborativo de formação, de investimentos sobre as nossas práticas pedagógicas são essenciais, pois otimizam os nossos esforços, favorecem todo o processo de ensino e direcionam as propostas que a gente precisa garantir para a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, vamos lá? Essa ação formativa sobre sondagem de língua portuguesa nos anos iniciais é um material elaborado pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, sob a minha elaboração e supervisão do PEC, do SEC, Luiz Cláudio, que é o meu superior imediato. A temática de hoje é em relação a análises diante dos resultados das sondagens e ações pedagógicas a serem priorizadas nas aulas. É o nosso vídeo 3. Contextualização. De acordo com o exposto nos vídeos anteriores, a proposta de elaborar essa sequência de vídeos surgiu diante das demandas detectadas pela professora especialista em currículo, PEC Daniela, tanto em acompanhamentos institucionais dos resultados das sondagens, quanto em acompanhamentos pedagógicos presenciais realizados nas unidades escolares, assim como também diante de solicitações das equipes gestoras para retomadas formativas complementares em relação à aquisição da sondagem. Além disso, visa, em mais esta oportunidade, nesse terceiro e último vídeo, contribuir com a formação continuada docente, promovendo reflexões essenciais a partir das sondagens sobre questões fundamentais à prática docente em relação à aquisição do sistema alfabético de escrita e, consequentemente, ao processo de alfabetização dos estudantes. E aí, nós temos, para esse vídeo, os objetivos: retomar a importância da ação de sondagem para o processo de identificação assertiva das hipóteses em que o estudante se encontra na aquisição do sistema alfabético de escrita dentro do processo de alfabetização. Revisitar aspectos pedagógicos da ação de sondagem, bem como as condições didáticas essenciais após sua realização. Ressaltar a importância da identificação dos resultados assertivos das hipóteses de escrita para o processo de ensino na alfabetização. Propor reflexões sobre a necessidade de se analisar em sala de aula, coletivamente, diferentes escritas produzidas pelos estudantes, para contribuir com os avanços das aprendizagens. E refletir sobre o planejamento de situações de aprendizagens adequadas diante das hipóteses de escritas detectadas, considerando as habilidades relacionadas ao processo de alfabetização, construção do sistema alfabético e conhecimento do alfabeto, para contribuir com a plena aquisição do sistema alfabético de escrita. Conteúdos: alfabetização e letramento, aquisição do sistema alfabético de escrita, sondagens,
condições didáticas essenciais após a sondagem, resultados assertivos, análises reflexivas e coletivas das escritas em sala de aula e boas situações de aprendizagem. Então, começamos com essa citação de uma outra obra que também fizemos a referência no primeiro vídeo dessa sequência, né? A Criança na Fase Inicial de Escrita, da Ana Luísa Smolka, que nos faz pensar um pouquinho mais sobre todo esse processo de alfabetização. É preciso, na prática, conhecer e conceber formas de alfabetização condizentes com o momento histórico em que vivemos para operar transformações. A crença, a fé, a esperança na mudança sugerem ainda a magia, o mito, o dogma, o milagre. Mas o conhecimento e a concepção implicam na praxis, a gênese, a geração do novo. Smolka, 2008. Essa praxis, essa nossa ênfase, né, do que fazer em sala de aula, do quanto a concepção, de quanto tudo que a gente aprende, estuda, está relacionado ao que compõe a nossa concepção de ensino e de aprendizagem, é fundamental. E é dito nessa obra que faz uma referência sobre a alfabetização como processo discursivo. E aí, inicialmente resgatando, né, o primeiro vídeo, toda a trajetória que a gente propôs, desde distinguir o que é alfabetização e letramento, o que é aquisição do sistema, quais os níveis e hipóteses, níveis de alfabetização, né? O que é a sondagem, as condições didáticas antes da sondagem, passando pelos protocolos, o que é necessário conter, os eixos qualitativo e quantitativo e as antecipações essenciais do docente. No segundo vídeo, nós falamos um pouco sobre as condições didáticas essenciais durante a sondagem, as contextualizações ao estudante, o que é intervir sem interferir, a investigação como ação primordial na sondagem, a importância dos resultados assertivos, a importância da leitura das palavras dos protocolos e a evolução da leitura. Além dos critérios de legibilidade, também falamos da capacidade de decodificação que a gente precisa garantir no processo de alfabetização. Diante de tudo isso, chegamos então às condições didáticas após a sondagem, pois o processo não termina quando findamos a sondagem, quando inserimos os resultados num processo de mapa de classe. Na verdade, a sondagem é um disparador, é uma avaliação, né? É um instrumento de avaliação, é um termômetro que nos fala como anda a aprendizagem do nosso estudante. Então, nós temos que fazer uma análise de cada palavra e número escrito pelo estudante após a aplicação, elaborar um portfólio da turma, deixando espaço para colar as sondagens de cada estudante, de modo que fiquem visíveis e próximas, para facilitar a observação dos avanços de cada um. Nós também precisamos inserir os dados no mapa de classe, considerando o período estipulado, e, além disso, planejar atividades de acordo com o nível de escrita numérica do estudante, ou, no caso da hipótese de escrita detectada, considerando os agrupamentos dos estudantes e intervenções pontuais a cada grupo. E aí, retomamos a importância dos resultados assertivos. Os dados, após validados pela equipe gestora, serão disponibilizados externamente, tanto à equipe da ADE de São João da Boa Vista, quanto à equipe SEDUC, através do sistema mapa de classe da FDE. E toda essa ação é responsabilidade da escola, com validação da equipe gestora. Nesse sentido, há necessidade de detectar estudantes que permaneçam estagnados nas mesmas hipóteses e níveis, por um trimestre todo, né, gente? Planejando boas situações de aprendizagem para a recuperação, para a recomposição dessas habilidades. Além disso, ocorre ênfase em destaque também às evoluções identificadas, que é mérito dos docentes e das equipes escolares, a partir de todo investimento realizado para obter avanços nas aprendizagens.
Então, nesse momento, eu detecto o que ainda está fragilizado, que são os alunos estagnados, e quais foram os avanços obtidos, parabenizando, enfatizando, mostrando que a gente também reconhece o trabalho, o esforço, o investimento de cada um dos profissionais envolvidos. E compreender também que o equívoco na análise do protocolo, quando acontece, demonstra tanto uma fragilidade em nossa formação continuada, quanto acarreta problemas na identificação das situações de aprendizagem adequadas para promover avanços nos níveis de hipóteses, nos níveis e hipóteses dos estudantes. Então, diante dessas reflexões, a gente precisa considerar o quanto é imprescindível identificarmos assertivamente tanto o nível quanto a hipótese descrita do estudante a partir da sondagem realizada. A gente já falou que, se terminada a sondagem não for detectada com certeza a hipótese e o nível que o estudante se encontra, é preciso fazer um novo processo, uma nova sondagem, para que a investigação ocorra com mais certeza, tudo bem? Além disso, na análise dos resultados de mapa de classe, cada professor, cada unidade escolar precisa refletir sobre o que os dados da sondagem revelam sobre os conhecimentos dos estudantes em relação à aquisição do sistema alfabético de escrita. Ao longo do bimestre, houve progressão na aprendizagem de todos os estudantes, mesmo considerando que cada um tem seu ritmo. O que garantiu essa progressão? Além disso, outra reflexão importante: quais foram os fatores que impediram ou dificultaram que todos progredissem em suas aprendizagens? Mais uma análise pertinente: que ações posso planejar para os estudantes que não conseguiram atingir a base alfabética de escrita? Que metas estabeleceremos e quais prazos de alcance estipulados para cada estudante? A partir desses questionamentos que favorecem um olhar crítico sobre os resultados obtidos, podemos e devemos analisar detalhadamente o que significa esse resultado no processo de alfabetização. E por esse motivo que é imprescindível que, ao final da sondagem, nós tenhamos clareza e certeza absoluta sobre os resultados obtidos. Vale ressaltar que, a partir da sondagem e da interpretação dos dados, dos resultados, o professor poderá compor e propor situações de aprendizagem que colaborem para que os alunos avancem ainda mais em relação às suas escritas. E aí, gente, vale ressaltar que, quando a gente se depara com protocolos sem marcação de leitura, em que foram feitas inferências, nós temos já um problema que vai virar uma bola de neve, porque nós não temos certeza, convicção absoluta através de evidências, mas sim inferências. Então, nós também não temos certeza sobre quais são essas boas situações de aprendizagem que temos que garantir. E então a gente precisa retomar todo o processo. Por isso a importância de planejar e aplicar da melhor forma possível. Diante dos protocolos, né, o que fazer? Vamos ver esse aí, ó. Esse protocolo que a gente tem projetado agora, nos mostra, nos evidencia, depois da aplicação da sondagem, que é necessário ampliar o conhecimento de alfabeto, ampliar esse repertório de letras que essa criança possui, porque ela repete muito o G, o T, o H, o M, e aí a gente vai verificar, provavelmente, o nome da criança possui essas letras, mas a gente precisa ampliar esse repertório em sala de aula. Outra coisa que a gente precisa retomar, ampliar, qualificar na sala de aula é a leitura global. O aluno leu de forma corrida, da esquerda para a direita, mostrando que ele lê proficientemente igual um leitor, né, que já tem uma desenvoltura, ou ele sabe distinguir na palavra dinossauro onde está escrito o di, onde está escrito uro, na palavra camelo, cadê o K, cadê o lo, na palavra gato, cadê o gá, cadê o to? Quando eu vou fazendo esses ajustes junto com a criança e ela consegue identificar
onde está cada um dos pedacinhos que eu estou solicitando, eu já tenho outros indícios além do que esse protocolo está me falando. E aqui também pode ser feito o uso da filipeta de papel, que pode ser feita de sulfite, como se fosse uma reguinha, que a gente utiliza para tampar as palavras, tampar as letras da palavra conforme a criança vai lendo. A Thelma Vaz nos ensina muito esse procedimento, essa estratégia, inclusive, nos vídeos formativos que a gente já disponibilizou os links. Além disso, quando eu uso esse protocolo, investigo melhor em sala de aula, identifico quantidade de letras pronunciadas, quais eram essas letras, tudo isso que lá na intervenção era necessário acontecer, mas eu também retomo agora em sala de aula, faz toda a diferença. Quando eu pergunto para o estudante o que ele ouve, como que começa, como que termina, e proponho reflexões sobre esses grafemas e fonemas. Quando eu ensino esse aluno a bater palmas, quando eu ensino esse aluno a contar quantas vezes ele abre a boca para pronunciar aquela palavra, é preciso retomar, inclusive, na sala de aula, a estabilidade das palavras, que na palavra gato, por exemplo, quando ela escreve diferente na frase, eu tenho um gato. Tem criança que não conseguiu essa estabilização, assim como é mostrado nesse protocolo. Onde está escrito gato na terceira palavra da lista, difere da palavra gato no final da frase. Então, eu tenho que voltar nesse conteúdo de ensino, na sala de aula, voltar para os nomes próprios dos estudantes, explorar o ambiente alfabetizador, mostrar que palavras iguais eu escrevo sempre da mesma forma, eles escrevem o nome da professora sempre igual, eles escrevem o nome da escola da mesma forma, quando eu vou escrever o nome do chocolate que eu gosto, é sempre daquele jeito para minha mãe entender na lista quando ela for no mercado. Isso é uma questão de análise reflexiva que o professor precisa propor também em sala de aula, para o aluno aprender a fazer e colocar em prática na hora que for escrever novamente. Além disso, né, a gente pode perguntar aqui para vocês, aparentemente, qual é a hipótese de escrita que se encontra essa criança? Aparentemente, é pré-silábica. Mas, diante dessas minhas provocações, dessas minhas desestabilizações para vocês, intencional, claro, nós temos que constatar com certeza absoluta se essa criança realmente está na hipótese pré-silábica. Porque muitos dos protocolos, quando refeitos com boas intervenções, nos mostram que a criança tem, sim, conhecimento, inclusive, muitas vezes, silábico com valor. Por exemplo, na palavra gato, que é a terceira palavra escrita pela criança, ela escreve o G e o T. Será que foi uma escolha aleatória ou foi intencional? Na minha experiência, eu penso que foi intencional. Por isso que esse tipo de protocolo tem que ser muito criterioso e muito analisado. Sabe, gente, estamos trabalhando há mais de 6 meses, no mínimo, né, com essa criança. E é muito improvável que ela esteja pré-silábica. De todas as intervenções, de todas as possibilidades de ações, de todas as propostas significativas que promovemos em sala de aula, é muito improvável ela estar ainda lá naquele início do processo de escrita pré-silábico. Por isso que a gente precisa investigar melhor, verificar se ela não estaria silábico sem valor ou silábica com valor. Tudo vai depender da intervenção, da investigação, dessa absoluta certeza que a gente precisa ter a partir do que o aluno nos mostra e do que eu consigo, em sala de aula, também garantir. E aí, a gente vai pensar, diante, então, desse protocolo, em sala de aula, eu posso revisitar esses protocolos, revisitar essas escritas, apresentando as palavras para os alunos como fonte de consulta, contribuir para os alunos, também contribui, né, para o docente aperfeiçoar suas análises reflexivas sobre as escritas produzidas. Da mesma forma, fornece a aprendizagem
favorece a aprendizagem do estudante sem identificação do nome do protocolo, como modelizado abaixo, você pega um recorte da palavra que você quer mostrar e oportuniza revisitarem essas escritas em momentos de ensino, em sala de aula, e não mais numa situação avaliativa. Então, eu tenho aqui um recorte de vários protocolos da palavra escrita por diversos alunos para dinossauro. Eu tenho uma simulação de uma atividade de auditório. Aqui é diferente porque eu trago como professora palavras que foram escritas nos protocolos e a gente conversa sobre. Aí, aquela outra que eu já falei, eu já dei a dica, né? A atividade de auditório é também uma ótima atividade que eu chamo na lousa uma palavra por dia. Por exemplo, aqui foi dinossauro, no outro dia é camelo. Então, eu chamo na lousa 3 ou 4 alunos no máximo para escreverem camelo, cada um na sua hipótese, de preferência em hipóteses diferentes, para que ocorra uma análise significativa, uma análise criteriosa, uma análise rica sobre as escolhas dos fonemas em relação aos grafemas, e a escolha adequada, a escolha pertinente, as justificativas. Os alunos vão poder falar sobre e justificar suas escritas. Isso favorece demais a aprendizagem do estudante. Além disso, podemos também ressaltar uma outra possibilidade, que é mostrar o portfólio do estudante, mostrar as hipóteses escritas que ele já garantiu ao longo das sondagens, mostrar aqueles protocolos que vocês colaram e organizaram na pasta, para ele ver o quanto ele já evoluiu, pedir para ele escrever ali no papel na sua mesa, a palavra, por exemplo, camelo, novamente, vamos falar muito dessa lista para ficar mais fácil. E ele escreve camelo, e você compara com a escrita anterior, ou resgata a palavra da escrita da lista anterior, para que ele possa constatar o quanto ele já evoluiu, para que você possa parabenizá-lo, para que você possa mostrar o quanto você já reconhece todo esse esforço e envolvimento do estudante no processo de aquisição do sistema. Tudo isso que a gente está falando precisa ser garantido, gente, a partir das habilidades relacionadas à aquisição do sistema alfabético de escrita, as habilidades da construção do sistema alfabético e as habilidades relacionadas ao conhecimento do alfabeto. Aqui a gente tem os códigos do lado esquerdo, né? E do lado direito nós temos a lista com a relação, com a descrição dessas habilidades que compõem, que fazem parte desse rol, né? São habilidades estruturantes para a aquisição do sistema alfabético de escrita. E quando a gente começa a ler cada uma delas, a gente percebe o quanto elas estão muito próximas e relacionadas com as capacidades de decodificação, as capacidades de leitura que nós falamos no outro vídeo, e como elas são complementares e se agregam e se complementam, e por isso são tão importantes, são tão especiais e tão necessárias no olhar do planejamento do professor em sala de aula. Eu vou ler aqui aleatoriamente, né? EF01, LP07, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. EF01, LP10A, nomear as letras do alfabeto. A criança precisa aprender a fazer isso, porque isso é condição primordial para que ela compreenda o sistema alfabético de escrita. Então, em consonância com as capacidades de leitura de decodificação, essas habilidades do currículo paulista são essenciais para o planejamento de boas situações de aprendizagem nas salas de aula. Então, o que promover na sala de aula? As propostas que contemplem os 4 princípios de uma boa situação de aprendizagem, as dinâmicas variadas de propostas com agrupamentos produtivos, alternando os movimentos metodológicos, as metodologias ativas, em que o aluno é protagonista do processo de aprendizagem, a acessibilidade curricular, com ajustes do material digital da classe, por exemplo, inclusive, com alunos que estão de 3º a 5º ano e já não têm a letra bastão no material digital. O professor precisa garantir essa acessibilidade durante as aulas para que ele tenha acesso a esse material tanto quanto demais estudantes.
Além disso, a articulação do regente da classe com demais profissionais envolvidos na área pedagógica, docentes dos diferentes componentes curriculares, que são, inclusive, os especialistas, professor do projeto ensino colaborativo, professor tutor, o gerenciador da sala de leitura, o professor da sala de recursos, entre outros, para otimizar ações e direcionar propostas de ensino exitosas. Todo esse planejamento, toda essa articulação, a gente pode retomar nesses links que a gente coloca aqui do lado direito, que estão disponíveis, inclusive para vocês pensarem e lerem e retomarem e revisitarem sobre a importância de tudo isso ser contemplado em sala de aula. E enfatizo novamente, muitas dessas questões estão sendo abordadas no programa Alfabetiza Juntos, nas formações do programa Alfabetiza Juntos. Aqui, a gente resgata, por hipótese de escrita, no vermelho a pré-silábica, no roxo silábica sem valor e silábica alfabética. Aliás, silábica com valor e sem valor. No azul, a silábica alfabética e no verde, a hipótese alfabética. A gente resgata uma formação que fizemos para os formadores dos anos iniciais, aqui na diretoria de ensino, em momentos anteriores, porque a gente está revisitando essa temática, já tivemos muitas formações sobre tudo isso, né? E aqui foram contempladas, foram configuradas nos slides boas situações de aprendizagem para cada uma das hipóteses descritas. Então, a gente tem já selecionadas, né, com essas variações necessárias, o quanto tudo que a gente precisa ajustar, inclusive no material digital, complementar, né, a partir das hipóteses. Então, a gente tem aqui já o como fazer, de que forma agrupar, né, possibilitando novas reflexões e lembrando, né, gente, quando eu promovo agrupamentos produtivos, ora eu deixo os alunos com uma intencionalidade distinta, e quando eu quero pensar na reflexão do sistema alfabético de escrita, eu tenho que agrupá-los por hipóteses próximas. As hipóteses que fazem o aluno avançar e refletir. Então, se eu coloco o aluno pré-silábico, por exemplo, com um aluno alfabético, o aluno alfabético não terá nenhuma possibilidade de avanço com o pré-silábico, com os conhecimentos, né, de aquisição do sistema do pré-silábico, e nem o pré-silábico com o alfabético, porque são muito distantes. Eu preciso colocar hipóteses próximas, os vizinhos diretos, para que um ora ajude e outro ora ensine. E isso faz com que o agrupamento produtivo seja realmente exitoso. Então, esse planejamento do agrupamento também é fundamental, tá bom? E, além disso, a gente tem, quando o processo é exitoso, né, quando tudo percorre a trajetória natural da aquisição do sistema alfabético de escrita, a gente tem uma elaboração natural que vai se dando, claro que intencionalmente pelo professor, de forma pedagógica, né, das capacidades de leitura e escrita. Ali, a gente tem o prosseguimento, as reflexões acerca das leituras, compreensões e interpretações de textos, né? Soares retoma no livro Alfa-Letrar, mais uma vez, o organograma que é explorado ao longo do capítulo 5, agora para tratar as estratégias antes, durante e depois da leitura. No último tópico dessa unidade, trata da leitura com fluência, base para a leitura silenciosa. Ainda na unidade 3 do capítulo 5, dedica-se a discutir a produção de textos, letramento no ciclo de alfabetização, e descreve a produção de duas crianças, analisando-as segundo os seus componentes, tais quais contexto de produção, o gênero escolhido para responder à situação, o que dizer, querer dizer do locutor, e o destinatário, o leitor em potencial. Aqui, voltamos brevemente a falar sobre esse processo, né? A culminância de tudo isso que a gente está tratando, o quanto os investimentos na aquisição do sistema alfabético de escrita compõem
o processo de capacidade de leitor e de escritor do estudante. Essa sequência lógica é intencional, o professor precisa investir nisso, para que o quanto antes o aluno chegue à fase alfabética, a base, né, tenha sido consolidada da aquisição do sistema. Nesse sentido, nós podemos enfatizar que já temos muitos estudantes mesmo, na hipótese alfabética e na hipótese ortográfica. Então, nós temos agora situações distintas, né, que precisam ser complementares. Eu também tenho alunos em hipóteses não alfabéticas, que precisam de resgates de habilidades, que precisam de recomposição de habilidades estruturais para aquisição, e eu também tenho alunos que avançam, que já consolidam e que já têm proficiência para outras capacidades serem aprimoradas. Então, eu não posso deixar nenhum grupo de lado, eu preciso fazer o equilíbrio dessa balança da melhor forma possível através do planejamento, sempre voltamos nessa palavra, do planejamento das ações, das execuções, lá dentro da nossa rotina de trabalho docente, né? Esse aprimoramento da leitura e da escrita é constante, é na interação do sujeito com o ambiente, para que a gente consiga que todos os alunos caminhem para essa proficiência leitora, autônoma, crítica, né? Para um ensino de alfabetização e letramento efetivo. A gente começou falando sobre isso, sobre a qualidade de textos de gêneros diversos do nosso contexto social, para a gente partir de textos de diferentes, né, de usos da língua escrita, para essa questão do letramento, da alfabetização. E aí a gente tem que pensar que, inclusive, os textos que a gente disponibiliza, escolhe para os alunos lerem, e para a produção textual também, precisam ser de acordo com a complexidade cognitiva deles. Então, assim, na plataforma Elefante Letrado, por exemplo, nós temos, através dos testes de fluência leitora, um nivelamento, né, por proficiência leitora, para que as prateleiras de livros sejam adequadas para aquele ensino para o estudante. Eu estou no nível 5, eu preciso ser um aluno que tenha possibilidade de novos títulos, de desafios nas minhas leituras, para que eu evolua no meu léxico, para que esse vocabulário seja cada vez mais rico, para que a compreensão da leitura que eu faço seja cada vez maior, para que eu tenha sempre o aprimoramento da leitura. E, da mesma forma, a escrita com as produções de textos promovidas pela escola. Tudo isso é conteúdo de ensino, né? Tanto a leitura quanto a escrita, nesse processo de aprimoramento após a aquisição do sistema de escrita. Nós temos relatos que, dentro das escolas, os trabalhos de leitura, e também temos evidências, estão sendo muito a contento, mas precisamos também pensar que, em alguns momentos, a gente ainda precisa revisitar essas práticas, né? Práticas de leitura e práticas de escrita, que são oriundas de tudo isso que a gente está falando. Depois que o meu aluno tem consolidado a aquisição do processo de escrita, e durante esse processo de escrita, ainda em consolidação, eu preciso promover leitura e escrita concomitantemente. Então, é um ir e vir diante da proficiência que meu aluno se encontra. É fundamental, portanto, gente, que os estudos ocorram desses protocolos, né, que a gente consiga retomar, revisitar, usar em sala de aula. Esses protocolos são fonte de pesquisa, fonte de consulta, eles são insumos para o nosso trabalho e, além disso, esse resgate de boas situações de aprendizagem que a gente não cansa de dizer o quanto são fundamentais, e eu preciso dar boas situações de aprendizagem adequadas para cada hipótese. Eu não posso pegar uma situação de aprendizagem que é adequada para o silábico alfabético e dar para o pré-silábico. Eu tenho níveis de proficiências diferentes, eu preciso respeitar e entender isso.
Porque agora, diante de tudo isso que a gente conversou, a gente só precisa alinhar, estruturar, deixar a poeira baixar, colocar em prática e na prática ir aperfeiçoando cada vez mais, puxando as pontinhas soltas, alinhando esses pequenos detalhes, que são coisas minuciosas que a gente pode agora fazer e pensar sem medo. A gente não pode ter medo de identificar a hipótese do aluno. A gente não pode ter medo de falar, não, realmente esse aluno é silábico alfabético. A gente ainda se depara com situações que o professor puxa para baixo mesmo essa hipótese do aluno, apesar do protocolo evidenciar outras situações. O protocolo mostra o quanto o professor já ensinou, mas ele, por medo, por relutância, por falta de diálogo, talvez, com a sua equipe gestora, ainda tem uma certa resistência no sentido de eu vou pôr que ele está silábico alfabético, mas e se depois ele regredir? Ele não vai regredir. Ninguém regride de hipótese sem um problema cognitivo constatado. Então, se a criança chegou até ali, é porque ela já está apta a ter aquele conhecimento, ela já está mostrando que ela tem condições de pensar daquela forma. A gente precisa compartilhar as dúvidas, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa contribuir um com os outros para melhorarmos, né? Não só pessoalmente, mas também como profissionalmente. E, por fim, nós precisamos avaliar cotidiana e constantemente o processo de ensino que estamos promovendo através dos avanços identificados, através das aprendizagens adquiridas. E a gente precisa se basear em evidências. Não estamos falando em momento algum em inferência. Inferir não é constatar. Constatar é a partir de evidências. Promovermos boas situações de aprendizagem, que são significativas aos nossos estudantes, e investirmos em nossa formação continuada, tanto nas ATPCs da escola e da EFAP, nas ATPCGs e ATPCAs, quanto em nossa autoformação, com estudos complementares sobre a prática pedagógica. Então, aí voltam, né, o Multiplica, volta o programa Alfabetiza Juntos, voltam os cursos que vocês também fazem e que são tão complementares e essenciais ao processo de formação continuada. Além disso, para a gente finalizar realmente agora, temos aqui mais uns links sobre a alfabetização voltada para a aquisição do sistema alfabético de escrita. Eu enfatizo que no nosso link do Drive, nos anos iniciais, temos um link do alfabetização do sistema numérico, sistema de numeração decimal, desculpa. E ali vocês podem encontrar tudo referente à matemática, tá bom? Aqui, no caso, foi em relação à língua portuguesa, mas a gente falou o tempo todo dessa transposição essencial para ocorrer em relação à matemática. A gente espera que essa conclusão desses 3 vídeos tenha contribuído com as reflexões propostas, né? E tenham instigado novas análises junto à equipe gestora, junto a vocês professores, e que, nesse sentido, possam promover ainda mais êxito, tanto nas situações de aprendizagem propostas em sala de aula, quanto nos resultados da aprendizagem efetiva evidenciada por nossos estudantes. Nesse sentido, nos colocamos à disposição sempre, tá? Para maiores orientações e esperamos que esse material formativo tenha contribuído com cada um de vocês. Aqui eu agradeço nos créditos, né? A parceria, o apoio e sempre nesse processo formativo a gente tem o respaldo, né, da dirigente regional de ensino de São João da Boa Vista, Silvia Helena Dalbon Barbosa, do coordenador de equipe curricular do Núcleo Pedagógico, Luiz Cláudio Sassarão Ferreira, e eu promovendo essa formação direta com vocês, professor especialista em currículo dos anos iniciais. Agradeço, finalizo por aqui o vídeo e agradeço a paciência, a parceria e a escutativa de vocês. Estou à disposição para o que for necessário. Um abraço a cada um de vocês.